E aí, algumas consequências, né, dessa fisiologia do estresse, ou seja, dessa estimulação do sistema nervoso autônomo simpático, bem como esse mecanismo aí, né, de ativação das adrenais, dessa questão da produção de adrenalina, noradrenalina, cortisol, o que isso acaba causando, né, de maneira geral aí no nosso corpo e na nossa mente. Pupila dilatada, cristalino achatado, distorções de percepção, é o que a Alex Arthur vai pontuar na pesquisa, a gente vai mostrar uma tabela mais à frente. Respiração ofegante, elevação do ritmo cardíaco pela questão da tensão, do medo, né? Não é a mesma coisa do ritmo cardíaco que aumenta por conta do exercício físico, apesar de que o exercício físico, o desgaste físico é um estressor, mas acaba tendo características diferentes, né, da situação da fisiologia do estresse através do medo. Mobilização de energia para grandes músculos, piora nas habilidades motoras finas e complexas. Existe essa tendência de piora. Quanto é essa piora? Não dá para a gente definir especificamente, porque isso depende de uma série de fatores. O tipo de estímulo e a avaliação do indivíduo, a partir disso, a produção ali, né, hormonal, etc., da fisiologia do estresse, a quantidade de treinamento daquela habilidade motora, né, para entender o impacto, né, que o estresse vai ter sobre ela. Então, a gente tem uma tendência na redução da performance. Mas não dá para a gente dizer que não, você deixa de ter habilidade motora fina e complexa. Isso é uma maluquice, beleza? E tem uma piora. E quando a gente analisa um quadro geral, né, do que a gente observa né, no efetivo médio policial ou no ser humano médio ali proprietário da arma de fogo, a gente vai verificar que algumas coisas raramente dão certo. Beleza? Alguns tipos de comportamento, alguns tipos de técnica que a gente visualiza que elas têm uma chance muito menor de serem efetivas do que outras técnicas, né? Só que isso continua dependendo dessa questão da quantidade de treino do indivíduo, de como o indivíduo vai perceber aquele estímulo estressor, o impacto que isso vai ter no corpo, tem essas nuances todas. É, e aí isso vai causar essa alteração na visão, vai ser um componente fundamental, crucial aí no efeito de visão de túnel, que é justamente um estreitamento de percepção, né? Então o indivíduo ele vai focar nesse processo atencional no que ele perceber primeiramente como sendo o agressor, então o motivo do estresse ser desencadeado, e ele vai ficar com esse foco específico nesse indivíduo, e isso cria uma dificuldade muito grande de perceber o ambiente em volta, perceber tudo que não for essa ameaça principal. Então, isso para a gente, né, no nosso cenário de violência urbana, é um prejuízo gigantesco por conta de que a existência de múltiplos agressores no cenário hoje é praticamente obrigatória. É muito difícil a existência de assalto, por exemplo, de roubo, envolvendo só um indivíduo, né? No mínimo, você vai ter ali um para poder praticar, para anunciar, etc., outro para poder dar fuga. Às vezes a estrutura conta com três, com quatro, com cinco, com seis. Isso pode gerar aí essa questão, tanto da visão de túnel, essa distorção de percepção, a possibilidade de identificação incorreta do agressor, né? E aí o impacto de viéses cognitivos e uma série de situações. Exclusão auditiva, né? Ou seja, da mesma forma que tem esse estreitamento de percepção com relação à visão, a gente também tem isso com relação à audição, um impacto negativo na memória de trabalho e outras funções cognitivas, que a memória de trabalho ela depende muito da atuação do córtex pré-frontal, que em situações de estresse vai ter ali projeções da amígdala cerebral que, de certa forma, inibem o pré-frontal. E isso faz com que exista um impacto grande para a memória do trabalho. E para outras funções cognitivas também, porque a gente tem uma mudança que tem produção de neurotransmissor, tem a questão de mudança de fluxo sanguíneo, enfim, isso vai causar mudanças também no aspecto mental, a sensação, por exemplo, do tempo de movimento lento, de que as coisas estão passando devagar, porque está tendo uma situação acelerada na atividade mental, e isso faz com que o cálculo para entender a percepção de tempo
se altere, né? Isso é um negócio bem bizarro, interessante. Mais força para movimentos que são simples, né? Ou seja, agarrar, puxar, bater, dar um murro, dar um chute, dar um soco, pular, correr, que depende de grandes grupos musculares, e uma dificuldade grande na manipulação, ou seja, o que depende, né, dessa interação óculo-manual, né, o que depende dessa complexidade, que é o encadeamento de vários movimentos com uma finalidade específica, né, e aí a gente tem essa tremedeira, dificuldade de manipular equipamentos como a arma de fogo. Esse vídeo, ele é relativamente recente. Aqui está um casal que vai estar entrando no prédio, e aí vão vir os marginais, né, nas motos, para poder fazer esse assalto. Em algum momento desse assalto, vai posicionar aqui uma moto de um policial que estava paisando e percebeu esse assalto em andamento. E vai reagir, ele vai balear todos os marginais. Porém, ele acaba baleando também a vítima. E a gente vai ver analisar muito essa questão de interpretação de padrões, tomar decisão baseada em padrões. Eu nunca conversei, né, com o policial, logicamente, mas o que a gente consegue muitas vezes visualizar no vídeo, até por conta do momento logo após, é que o padrão comportamental da vítima vai mudar. Ele vai sair de um padrão de submissão quando está sendo rendido, né? Só que em algum momento ele vai ver os caras sendo baleados, e aí um vai cair no chão, e aí a coisa se inverte. E aí ele vai agredir esse marginal. Só que aí ele está de capacete, ele está de blusão, do mesmo jeito que os outros, os marginais estão de capacete, estão de blusão, e o policial vai disparando, 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 até que ele, de certa forma, volta ali a atenção, o direcionamento da arma para ele, e aí ele está cometendo essa agressão, então ele efetua outro disparo. Como se, e aí é uma opinião minha, uma impressão que eu tenho assistindo o vídeo, é que ele identifica naquele momento aquele cara como sendo o assaltante e efetua o disparo. Esse foi o momento que ele foi baleado. Infelizmente, a vítima foi a óbito. Então, imagina o peso dessa tomada de decisão num ambiente que você tem estritamente de percepção, tanto pela situação em si, pela questão do uso de capacete, e você ter que interagir com múltiplos agressores num cenário que ele é ambíguo por natureza. Porque você vai olhar qual é a caracterização de todos os agressores aí. Moto, capacete, blusão. Aí as vítimas, moto, capacete, blusão. E esse cenário que a gente tá vendo na câmera é super privilegiado, né? A gente tá vendo moto chegando, tá entendendo quem é quem e tal, vendo todo o comportamento. E ele pega uma coisa que já tá se desenvolvendo. Tem, assim, uma percepção de quem é quem, o que é o que, totalmente diferente. Totalmente diferente.